Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 15 de abril de 2026. A controvérsia aposta da China para fabricar chuva e por que muitos ainda duvidam dos resultados. Parte 2. Em março de 2025, uma frota de 30 aviões e drones lançou partículas de iodeto de prata no céu do norte da China. Ao atingirem o ar, o pó amarelo pálido em seu interior emergiu e logo se transformou em fios acinzentados, entrelaçando o céu enquanto as aeronaves as liberavam em padrões cruzados. Muito abaixo delas, mais de 250 geradores terrestres lançavam foguetes com as mesmas partículas. O objetivo era trazer alívio à seca nas regiões norte e noroeste, conhecidas como o cinturão de grãos do país. A grande operação foi o projeto Chuva de Primavera, conduzido pela Administração Meteorológica da China, e planejada para beneficiar as plantações no início da temporada de plantio. A enorme operação foi aparentemente um sucesso, tendo supostamente produzido 31 milhões de toneladas adicionais de precipitação em 10 regiões suscetíveis à seca. A China tenta aumentar artificialmente seus índices de chuva desde a década de 1950 por meio de um método conhecido, embora ainda controverso, a semeadura de nuvens. Esse método busca estimular as nuvens a produzir mais umidade com o uso de partículas minúsculas, geralmente de iodeto de prata, cuja forma e peso são semelhantes aos de uma partícula de gelo. A semeadura de nuvens há muito tempo gera preocupações, que vão desde os possíveis riscos ambientais e os impactos dos produtos químicos utilizados até possíveis danos a populações em áreas vizinhas, decorrentes de alterações nos padrões de chuva, além de tensões de segurança que possam surgir como consequência. E, mesmo enquanto o país mais populoso do mundo intensifica a prática, cientistas e especialistas continuam questionando o quanto ela realmente funciona. Caminho para a chuva. Nos últimos anos, a China intensificou de forma significativa seus esforços de semeadura de nuvens, em grande parte graças ao avanço das tecnologias de drones e de radar. O país realiza hoje modificações climáticas em mais de 50% de seu território, principalmente para aumentar a precipitação, embora também esteja tentando reduzi-la em determinadas áreas. A técnica chegou a ser empregada para gerenciar as condições meteorológicas em datas específicas, como nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e nas comemorações do centenário do Partido Comunista Chinês, em 2021. A modificação do clima se tornou um projeto vital para o desenvolvimento científico das nuvens atmosféricas e dos recursos hídricos, servindo ao país e beneficiando o povo, afirmou Li Jiming, diretor do Centro de Modificação do Clima da China, à época da Operação Chuva de Primavera de 2025. É um componente crucial para a construção de uma nação meteorológica forte, acrescentou, ao destacar a necessidade de impulsionar a China de grande protagonista na modificação artificial do clima líder global. Na Revista Espírita de setembro de 1859, o espírito Arago esclarece sobre as tempestades, papel dos espíritos nos fenômenos naturais. A Fr. Arago. Disseram-nos que a tempestade de Solferino tinha um objetivo providencial e nos assinalaram vários fatos desse gênero, principalmente em fevereiro e junho de 1848. Durante os combates tinham essas tempestades um fim análogo, quase todas. Interrogado a respeito, disse-nos o espírito que em tais circunstâncias só Deus agia, sem intermediários. Permiti-nos algumas perguntas a respeito, que vos pedimos queirais resolver com a vossa habitual clareza. Compreendemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisto, como em todas as coisas. Mas, também sabemos que os espíritos são seus agentes.
Ora, se sabemos que os espíritos exercem ação sobre a matéria, não vemos por que alguns deles não teriam ação sobre os elementos, a fim de agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los, mas é evidente. Isto não pode ser de outro modo. Deus não age diretamente sobre a matéria. Ele tem seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. O espírito evocado assim falou por ter um conhecimento imperfeito dessas leis, bem como das leis da guerra. Observação: a comunicação do oficial, acima referida, foi obtida 1º de julho, esta só aconteceu no dia 22, e por um outro médium. Na pergunta nada indica a qualidade do primeiro espírito evocado, qualidade que, espontaneamente, este que acaba de responder lembrou. Esta circunstância é característica e prova que o pensamento do médium absolutamente não influiu na resposta. É assim que numa porção de circunstâncias fortuitas, o espírito tanto revela sua identidade como sua independência. Eis porque dizemos que é preciso ver muito e muito observar. Dessa forma descobrimos uma porção de nuances que escapam ao observador superficial e apressado. Sabe-se que é preciso apanhar os fatos quando eles se apresentam e que não será provocando os que serão obtidos. O observador atento e paciente encontra sempre algo a respigar. A mitologia está inteiramente fundada sobre as ideias espíritas. Nela encontramos todas as propriedades dos espíritos, com a diferença de que os antigos deles fizeram deuses. Ora, a mitologia nos representa esses deuses, ou espíritos, com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros dos raios, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento, é tão pouco destituída de fundamento que está muito próxima da verdade. No começo de nossas comunicações, os espíritos nos disseram coisas que parecem confirmar esse princípio. Disseram-nos, por exemplo, que certos espíritos habitam mais especialmente o interior da Terra e presidem aos fenômenos geológicos. Sim, e não tardareis muito a ter a explicação de tudo isso. Os espíritos que habitam o interior da Terra e presidem aos fenômenos geológicos são de uma ordem inferior. Esses espíritos não moram positivamente na Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos geológicos. Eles são de uma ordem completamente diversa, são espíritos que já estiveram encarnados em homens como nós, que estiveram e que estarão. Eu vos direi mais a respeito, dentro de pouco tempo, se quiserdes. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de abril de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.